Olá, ladies! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, da nossa comunidade entre ladies leitoras. Eu me chamo Lady e eu estou aqui hoje para falar de mais um livro que nós concluímos a leitura. Concluímos agora no mês de julho e eu não poderia deixar, de gravar esse vídeo para resumir, fazer um resumão do que nós achamos da leitura, de quais foram os pontos fortes, de quais pontos a gente acha que precisaria dar uma ajustada ou que poderia ser diferente, na verdade, e se a gente recomenda ou não essa leitura para outras ladies, para outras mulheres. Enfim, o livro que eu estou falando é o Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. A autora é Bronnie Ware, acho que é assim que se pronuncia, se não for assim me corrijam daí, tá bom? Enfim, nós terminamos de fazer essa leitura, como eu disse agora, no mês de julho. Eu já tinha lido esse livro lá em 2022, em fevereiro de 2022, e na época eu percebi nele alguns pontos interessantes, e é por isso que eu coloquei como uma das sugestões da nossa comunidade de leitura. Assim como eu acredito que várias outras mulheres se interessam por essa leitura, especialmente por conta do título, porque nós temos uma certa curiosidade para saber quais são os arrependimentos que as pessoas sentem naquele momento em que elas já sabem que lhe resta um pouco tempo de vida, E nós queremos saber, especialmente para tentar ajustar alguma coisa na nossa própria vida, Se for interessante, se a gente achar pertinente. O que eu vejo como mais rico em livros, assim, uma das riquezas, na verdade, desse tipo de livro, é a gente poder aprender, a gente poder corrigir algumas coisas na nossa vida a partir de relatos de outras pessoas. É lógico que nós não vamos pegar exatamente o que elas orientaram, às vezes não da mesma forma, mas alguma coisa daquela história que ela narrou, daquele arrependimento, daquele erro, daquele aprendizado, a gente pode ajustar, adaptar, ver o que nos cabe e ajustar na nossa própria vida. Então, aprender e aperfeiçoar a nossa vida a partir dos nossos próprios erros e dos erros de outras pessoas é uma grande riqueza, uma grande oportunidade que nós temos, Enfim, agora em julho nós fizemos essa leitura e, como eu disse, lá em 2022 eu já tinha feito a leitura do livro e agora eu fiz na comunidade, junto com as ladies da nossa comunidade. E foi possível, a partir dessa segunda leitura, identificar algumas coisas que de fato eu ajustaria. Na verdade, como a gente não pode ajustar, algumas coisas que eu vejo que a autora poderia ter feito um pouquinho diferente, ou enfim, na verdade não é sobre a autora, é sobre eu como leitora. Então, o que acho que deixou a desejar, na minha percepção como leitora. Vamos começar pelos pontos fortes, tá? Sem dúvida nenhuma, como eu disse, os relatos dela, ela é uma enfermeira e ela atuou durante vários anos como uma enfermeira que cuidava de pacientes em estágio terminal, pessoas que foram diagnosticadas com alguma doença ou que sofreram algum acidente, enfim, são vários relatos, cada um com a sua situação específica, e ela cuidou dessas pessoas. E chegou em um determinado momento que ela percebeu que ela podia, como eu disse, aproveitar essa oportunidade de diálogo, de conversa, especialmente de escuta dessas histórias, para que ela pudesse curar algumas feridas, corrigir um pouquinho a rota da sua própria vida. E aí em 2012, se eu não me engano, foi este o ano, que ela até escreveu alguns textos sobre isso em um blog que ela tinha na época, e esses textos chamaram muita atenção, e foi quando então ela transformou esses textos que estavam no seu blog neste livro, e foi um livro que fez e ainda faz bastante sucesso. Então ela traz aqui alguns relatos desses pacientes, ela traz os seus aprendizados e ela compila essas histórias dentro desses arrependimentos. Ela coloca aqui os 5 principais arrependimentos que essas pessoas sentiram antes de morrer. Então, como pontos positivos, eu vejo que, primeiro, a gente ter essa oportunidade de ler esses relatos e de refletir sobre como aquilo serve ou não para a nossa vida.
Será que, vou dar exemplos, tá? Nós temos aqui, como eu disse, 5 arrependimentos, né? Então ela traz o primeiro arrependimento. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Ela coloca como arrependimento 2, desejaria não ter trabalhado tanto. 3, desejaria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. 4, desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. E 5, desejaria ter me permitido ser mais feliz. Então, ladies, a gente nota aqui 5 arrependimentos que, se a gente lê com bastante carinho, como eu disse, é uma grande oportunidade para a gente ajustar alguma coisa na nossa própria vida. Então, por exemplo, se nós estamos em um momento de muita agitação, em que a gente está dando uma valorização muito grande ao nosso trabalho, a ponto de que isso prejudique a maneira com que as relações acontecem em nossa vida, né? Não só a relação com outras pessoas, mas com a gente mesmo. Às vezes, quando você lê esses relatos, você para refletir, você pensa, poxa, será que vale a pena tudo isso? Será que eu consigo reajustar alguma coisa em relação ao meu trabalho para que eu possa ter mais tempo, mais disposição, enfim, para cuidar dos relacionamentos, para cuidar das pessoas que eu amo, para estar com essas pessoas? Então, esses relatos, seja de pais que acharam que trabalharam muito e não deram muita atenção para os filhos, ela traz também de um marido que trabalhou muito e que percebeu que a esposa faleceu e que ele trabalhou tanto a ponto de não estar com ela em alguns momentos. Enfim, e tem outros, como, por exemplo, desejaria ter ficado em contato com os meus amigos, né? Então ele traz relatos de pessoas que não souberam cuidar de boas amizades que tinha, que perceberam ali no final da vida que valorizaram demais pessoas que não eram de fato seus amigos e percebeu como essas pessoas verdadeiras que eles tinham, né? Amigos verdadeiros que eles deixaram pelo caminho, que eles não cuidaram dessa amizade, como essas amizades estavam fazendo falta naquele momento. Então, ladies, como primeiro ponto positivo do livro, eu vejo que essa oportunidade, como eu disse, da gente ler esses relatos e reajustar algumas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu acho muito interessante desse livro é o fato do carinho da autora em ter organizado isso, em ter tido o cuidado, o respeito com esses pacientes, porque em nenhum momento ela cita o nome verdadeiro deles e ela preserva com muito carinho coisas que possivelmente ela viveu lá e que ela não expõe aqui. Então eu vejo que ela expõe esses relatos em uma medida interessante, a ponto de pegar o que ela teve a sensibilidade de pegar os principais pontos que esses pacientes traziam, esses principais arrependimentos, e compilar tudo isso em um livro. Então, se a gente parar para pensar, poucos profissionais têm essa sensibilidade, né, de observar o trabalho que desenvolve de uma maneira muito humana e com muito respeito e carinho transformar isso em um livro que pode impactar a vida de outras pessoas. Então, quando eu olho para esse cuidado da autora, eu fico muito feliz e desejo, inclusive, ser uma profissional que em algum momento tenha a oportunidade, o comprometimento, a dedicação que ela teve em criar uma obra, né, para que outros profissionais da minha área ou outras pessoas, outros alunos, enfim, que eu sou professora, tenham essa oportunidade de estar com uma obra minha na mão e tenham suas vidas, né, os seus dias, enfim, suas relações melhoradas a partir de algo que eu organizei. Então, sem dúvida nenhuma, é um outro ponto forte do livro. É um livro também interessante para que a gente perceba a coragem que essa autora teve, porque às vezes a gente se depara com relatos de outras pessoas, com histórias, com erros, e a gente não tem a coragem, porque certas feridas para a gente curar e certas situações para a gente mudar na nossa vida, certas relações, enfim, exigem muita coragem. Então a gente percebe essa coragem, até uma das ladies colocou em uma ficha de leitura que ela fez, a autora é muito corajosa. De fato, ela foi uma pessoa corajosa em ter uma escuta ativa e conseguir tocar lá nas feridas que ela tinha, nas coisas que ela precisava melhorar na vida dela para poder reajustar. Então, como eu disse, eu acho que
essa coragem que ela teve é inspiradora, né? Um desprendimento. Não que todos tenhamos essas características e vamos viver da maneira com que ela optou por viver, mas ela apresenta pra gente um grande desprendimento, especialmente no que tange coisas materiais e uma grande busca por coisas que são bem melhores, incomparáveis, na verdade, com itens, com coisas materiais, né? Então, esses são alguns pontos positivos que eu percebi no livro. O que nós percebemos que poderia ser melhorado? Vou me corrigir de novo, não melhorado. O que nós percebemos que não nos agradou como leitoras? As histórias que a autora traz são histórias muito interessantes. Algumas um pouco mornas, vamos ser sinceras, mas outras são bem interessantes. E a gente fica com aquele desejo de que ela fale mais sobre aquele personagem, que ela conte melhor aquela história, conte, não melhor, mas mais sobre aquela história. Em algumas, a gente fica com um certo tom assim de uma certa curiosidade para saber, mas como que era esse paciente antes? Que vida que ele teve antes para chegar nessa situação? Ou, e aí, o que aconteceu com todas as pessoas, pelo que eu percebi que ela narra aqui, são pessoas que acabam morrendo de fato, né? E que ela fica sabendo dessas mortes, ou mesmo presencia essas mortes, mas a gente fica assim, tá bom, e depois? O que aconteceu? Não são todas, algumas histórias ela narra isso, mas não são todas. E o que eu quero dizer com isso? Que algo que a gente ajustaria especialmente esse ponto. Nós, em algum momento, ficamos com desejo de saber mais sobre a história dos pacientes, ao invés da história da autora. O que acontece? A autora, na época, em alguns relatos aqui que ela narra, ela era muito jovem. Então, ela estava ávida por aprender, por melhorar a vida dela, por alcançar os seus objetivos, enfim. E aí ela, em algum momento ali do relato, ela deixa o relato um pouquinho de lado e encaixa ali na história o seu próprio relato, no sentido de que, olha, eu escutei isso, ou eu presenciei isso, e aí ela faz um elo com a própria história, dizendo o que ela então aperfeiçoou, o que ela refletiu sobre a sua própria vida. Aí, o que eu vejo, tá, ladies? Eu vejo que quando você vai ler esses relatos, essa história dela, né, a parte dela especialmente, que você tem uma certa maturidade, uma certa experiência de vida e que você já tem essa busca, esse caminho, né, de buscar se tornar uma pessoa melhor e transformar a sua vida sempre em algo melhor, quando você já é comprometida com isso, em alguns momentos o relato dela, especialmente nos relatos em que ela era muito jovem, são relatos um pouco sem graça. E é por isso que algumas ladies disseram assim, esse livro não me prendeu tanto a atenção. Eu compreendo que também antes nós tínhamos lido o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e é um livro muito intenso. Nós saímos do Em Busca de Sentido e fomos para essa leitura do Antes de Partir. Então eu compreendo também que as ladies tenham sentido um pouco desse impacto. Mas enfim, elas narraram que não foi um livro que prendeu tanto a atenção. E eu acho que é justamente por isso, por alguns momentos a autora deixar muito a história do paciente de lado e narrar e dar um foco maior na sua própria história. Mas enfim, é o que ela optou por fazer e a gente tem que... até eu disse para as ladies, né, que elas narravam, a história não tá me prendendo tanto. Eu sempre digo, olha, tem duas opções. Você pode parar a leitura, porque você não é obrigada a ler o livro até o final, ou como algumas coisas acrescentam para a sua vida, faça a leitura do livro, mesmo ele não prendendo tanto sua atenção, e pegue e faça um filtro dos pontos que são mais importantes para você, e tenha também o foco de que, terminando aquela leitura, vai ser uma oportunidade para você aprender palavras novas, aperfeiçoar a sua leitura, lapidar o seu poder de concentração fazendo aquela leitura, né? Então, nem tudo é perdido. Mas, enfim, fica aí um ponto que, para quem vai ler, já fica essa nossa pontuação aí com relação a ser um livro que às vezes fica morno. Ela fala demais sobre a sua própria história e
é aquele momento que você corre o risco de realmente desistir da leitura, tá bom? Então, por isso, inclusive, as ladies deram 3 estrelas para essa leitura, tá? E para quem elas não indicam, as ladies não indicaram este livro para quem está começando o hábito da leitura ou para quem está querendo resgatar o hábito da leitura. Elas disseram que, por exemplo, Em Busca de Sentido é um livro que prende mais atenção e que, por isso, para quem está tentando resgatar esse hábito da leitura aí, outros livros podem chamar mais atenção. Este livro aqui já ficaria então para quem já tem uma certa proximidade com a leitura, quer ler o livro, como eu disse, ele tem pontos positivos e que é uma pessoa que vai ter mais maturidade para compreender que algumas partes não vão chamar tanta atenção, mas que, de uma maneira geral, eu acredito que seja um bom livro. Eu, Lady, sinceramente, acho que é um livro bem interessante, especialmente para os jovens. Eu indicaria, eu inclusive presentearia os jovens com esta leitura, porque eu acredito que é uma fase da vida para eles, até por eu já ter passado por essa fase, que é a mesma, inclusive, que a autora estava passando na época que ela escreveu, que ela vivenciou alguns desses relatos. Eu acho que é uma fase em que a gente precisa compreender um pouco melhor o que a gente está fazendo agora para saber que isso vai ter reflexo lá na frente, né? Como jovens, especialmente a atual geração, eu percebo que eles são muito imediatistas ou às vezes demasiadamente despreocupados, desatentos, desanimados. Atualmente eu sou professora no ensino superior e eu vejo uma geração assim desanimada e infelizmente nós sabemos que esse desânimo, essa falta de interesse, esse desprendimento total e absoluto por algumas coisas e pessoas pode levar a várias consequências que não são muito positivas lá na frente. Então acho que é uma leitura que pode despertar os nossos jovens para essa percepção de que, opa, eu estou aqui, eu posso aprender com as experiências de pessoas que já vivenciaram algumas situações, eu posso valorizar mais as pessoas que têm mais experiência e que estão à minha volta, aqui no carne e osso, na vida real mesmo, né? E especialmente eu posso parar, ele como jovem vai poder parar para pensar nas suas atitudes, ou quem sabe isso que ele leu no livro vai poder refletir nas atitudes que ele vai ter dali para frente. Então eu recomendo sim que todos leiam, mas é uma leitura que eu indicaria aí para os jovens. Indico para as ladies também? Indico. Se você é mulher, assim como eu, né? Se você é mulher, é casada, tem filhos, ou vai se casar, ou enfim, se você quer repensar em algumas coisas da sua vida, se você quer, a partir do relato de outras pessoas, refletir sobre como você tem vivido a sua vida atualmente, eu acredito que é uma excelente leitura, tá? É um livro fácil de ler. Eu acho que nas categorias ele está enquadrado como um livro de autoajuda. Eu, assim, coloco autoajuda, tem um tanto de drama, né? Enfim. Mas é um livro, como eu disse, bom para a gente poder refletir. Então, eu indico para vocês aí, ladies, lerem e repensarem. Assim, repensar tanto no que tá bom, porque nem tudo na nossa vida é um mar de lágrimas, né? Tem coisas muito boas que a gente pode ler e falar assim, nossa, realmente isso aqui eu estou conseguindo, é interessante. Por exemplo, para mim, quando eu li Desejaria Não Ter Trabalhado Tanto, e aí não é em termos de... Isso aqui já é relacionado àquelas pessoas que valorizam demais o trabalho e sempre que podem estão lá enfiadas no trabalho, que chega a ser uma coisa exagerada. Eu leio e falo, não, eu trabalho, mas eu consigo medir, opa, até aqui eu vou, ou até aqui eu escolho me destacar, ter uma certa contribuição, mas a partir daqui eu vou dizer não, porque eu estou em um momento da vida que eu preciso dar bastante atenção para minha família. Então eu me sinto tranquila lendo isso aqui. Agora, quando eu leio Desejaria Ter Coragem de Viver uma vida verdadeira para mim mesma, no sentido de que não
não dá tanta atenção e importância ao que as outras pessoas pensam, ao que as outras pessoas falam e principalmente ao que as outras pessoas orientem que a gente faça, né? Então eu vejo que eu leio esse e já falo, opa, eu realmente tenho que tomar mais cuidado com isso. Eu tenho que sempre estar reforçando o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero, quais são os objetivos que eu tenho para minha vida e pensar assim que algumas coisas que as pessoas vão me dizer, elas serão úteis, outras nem tanto. E especialmente tudo que eu for fazer, eu tenho que estar atenta a ser o que eu quero e não o que eu acho que as outras pessoas querem ou estão pensando de mim. Porque, sejamos bem sinceras, ladies, a maioria das pessoas não estão nem aí pra gente. É a vida acontecendo. São poucas as pessoas que realmente se importam com a gente, assim como também na vida intensa que nós temos, são poucas as pessoas que a gente consegue realmente contribuir, dar uma atenção, dar uma orientação, estar realmente presente com interesse na vida daquela pessoa, né? Então, o legal é a gente ter o nosso próprio roteiro, seguir esse roteiro e buscando coisas que realmente agreguem, mas dando aos outros a sua devida importância. Enfim, ladies, vamos finalizar aqui. Recomendamos o livro Antes de Partir, os 5 Principais Arrependimentos. Ficamos aí com os pontos fortes, com o que a gente não achou tão bom assim e com as indicações para quem a gente indica, para quem a gente não indica a leitura deste livro. Espero que vocês tenham gostado, que seja muito útil. Se vocês já leram o livro, comentem aqui o que vocês acharam, se foi legal, se não foi, qual arrependimento fez mais sentido para vocês, enfim. E repassem esse vídeo para outras pessoas que de repente comentaram com vocês que querem ler este livro e afins. Agora na comunidade a gente começa uma outra leitura, já vou aproveitar esse vídeo aqui para falar. Nós vamos começar o livro do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então vou deixar o link da comunidade aqui. A cada um mês e meio mais ou menos, a gente começa uma leitura nova. A nossa comunidade é especialmente para as mulheres que querem retomar ou criar o hábito da leitura, né? Então são todas muito bem-vindas à nossa comunidade. Eu vou deixar o link aqui, basta você fazer a sua inscrição, nós vamos te direcionar para qual a leitura nós estamos fazendo neste momento e aí você começa a participar de uma comunidade que, graças a Deus, tem sido muito valiosa para todas nós, para que a gente possa não só ler, mas para que a gente possa também tornar a nossa vida melhor a partir das leituras que nós fazemos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.